Tem, só que eu parei na janela do tempo agora. E vocês, eu também preciso parar a janela do tempo agora. Deixa eu ver só conferindo. Pablo, é esse aqui, template vetor latex OTH Cosmo? É esse nome aqui? É esse? Sim. Tá. Tu tem que usar uma sequência de nomes que faça mais sentido. A gente nem mexeu no nome do arquivo. Eu digo pra tu fazendo as coisas, senão daqui a pouco dá 6 meses, tu olha isso daqui e não faz ideia. Não, mas os meus ficam separadinho. Inclusive dentro do Overleaf eu tenho separadinho, tipo, disciplina de Cosmos, disciplina de método, disciplina de... Tá, Eu tenho separadinho lá. tá. Vou fazer o download agora, tá? Vou só salvar aqui. A gente foi, né? A gente fez uma parte, mas... Tem como montar na bandeira que eu falar e... Um sigla. Um X lá pra gente fazer uma imagina, vai, eu fiquei de cara. Autores. É. Isso que eu não botei não. Autores, muita gente. Eu fiquei bravo. Eu fiquei segurando. Tá. Não, é... Não é a falta do cara não tá aqui. É que no final de semana que você foi, né? Eu vou me semana. E aí, sem usa, o tempo foi tendo só o quê? Então temos Pablo, Felipe, perguntando Carla, como a gente tava, não sei o quê. Tami e o Juan. Se devastando a cidade, o cara já perguntava se a gente tá bem. Tá ligado? Tem noção, né? Vou deixar minha linha aqui. Não tô encatarrado, não. Por favor, não. Esperar um pouco. Não. Eu que vou começar. Pegou a caneta, sabe? Não, você que vai escrever. Vou apagar aqui se precisar usar. A grande plateia, né? Plateia Tá 3 vezes a plateia. Você está esperando o cama, né? Mais uma banca, né? Com 3 pessoas. Banca do grupo. Mas tem tempo máximo de apresentação? Não, a gente tinha marcado ali que estava com acho que 30 minutos, né? 30 minutos. Vou botar o cronômetro aqui. É, eu lembro que tu tinha dito que ia ser 2 períodos pra cada grupo. Mas como a gente não teve. Podemos começar também? Então tá. Postos? Podem começar. Boa tarde. O nosso grupo, como vocês sabem, ficou responsável pela parte da programação da computação. E a gente escolheu o tema da inflação. E a gente fez o nosso programa baseado em um modelo de um parâmetro só, porque tinham vários modelos na enciclopédia. Então, o que era mais fácil para a gente poder abrir as contas analiticamente era o de um parâmetro. A gente fez uma distribuição de tarefas que a gente, assim que a gente saiu do caos de definir o tema, a gente definiu como ia ser feita a montagem e como ia ser feita a parte escrita. Então, dentro da montagem, a parte computacional ficou com o Cami, Felipe e comigo, que eu fiz só a parte do programa base e eles aprofundaram. Os Pablos ficaram com a parte analítica, então eles abriram as contas, as justificativas teóricas para a gente poder usar no nosso programa. E o Juan fez a parte da bibliometria.
Já na parte escrita, que foi a parte do overleaf, do modelo da revista que a gente teve, eu e o Pablo, esse Pablo aqui, a gente escreveu a parte da introdução, que foi uma das primeiras coisas que a gente conseguiu fazer assim que definiu o tema. A parte introdutória a gente já conseguiu escrever. A metodologia a gente dividiu em duas partes, que são as justificativas teóricas e o método computacional. A justificativa teórica ficou comigo e com o Pablo, com a contribuição do outro Pablo também, que ele abriu as contas lá na frente, na parte da montagem. A escrita da conclusão de resultados, o Juan escreveu junto com a contribuição do Cami e do Felipe, que eles fizeram a parte mais aprofundada, computacional. E a parte da justificativa teórica, eu já falei. Então, foi isso. Essa ficou a nossa distribuição de tarefas, que a gente definiu. E a nossa apresentação consta com a introdução, a metodologia que a gente dividiu entre justificativa teórica e o nosso grande desafio, que foi o nosso modelo computacional, e os nossos resultados. O Pablo agora vai seguir falando um pouco sobre a introdução junto com o Juan. Bom, então, basicamente a gente teve um grande problema inicial, que foi a coletagem de dados, né, e o modelo que a gente ia analisar. O tema já foi uma discussão acalorada de o que a gente ia trabalhar, cada um tem um foco, cada um tem uma preferência, né? Então, a gente chegou ao consenso que seria mais democrático, a gente nos basear numa questão, uma distribuição, né? O que seria melhor a gente falar? Então, a gente chegou à conclusão que seria legal fazer uma bibliometria. A gente começou com o Web of Science e o outro server, o Scopus. Aí, depois, uma discussão prévia de como a gente ia analisar esses dados, né? Qual o tratamento de dados que a gente ia ter, para ver qual seria o modelo que a gente ia trabalhar. A gente acabou optando por deixar com o Juan, porque o Juan tem uma familiaridade maior com a parte de programação e análise de dados. E a Maria vai falar um pouquinho mais de como ele fez esse processo. Então, basicamente, a gente fez um modelo direto a partir do que a gente achou, né? Então, o que a gente achou os mais citados da região e do mais trabalhado é um modelo que trata do loop inflacionário a partir de um parâmetro de modelagem. Vocês falam um pouco sobre o... Bom, certeza, orden, controle. Es una ilusión, más que está desde nosotros centrales cuando olham un universo. Cuando vamos a un micro, vemos que tenemos muchas incertezas. Mas se olhamos o universo, mesmo sendo ele em sua imensidão, também influencia flutuações. Mas no ano de 1900, somente tínhamos teorias filosóficas referente ao que era a ordem do universo, porque de alguma forma o universo tem que ser ordenado, e por isso que vem cosmos, de ordem. E por que tem que ser ordenado? Se não fosse ordenado, nós não existiésemos. Então, esse é um princípio antrópico da vida. Então, por o fato de que não estemos neste momento, é porque o universo tem que ser homogêneo e isotrópico. Mas isso, até 1917, era somente teórico, filosófico, como tinha Platão, Kant e muitos filósofos. Desde os primórdios de nossos conhecimentos escritos. Com a teoria e com os avanços tecnológicos, já nos finales do século passado, nos deparamos com uma radiação cósmica que tem essa qualidade de ser homogênea e isotrópica. Isso foi uma grande batida com o que deveria ser. Então, sempre se pensou que o universo foi eterno, Deus é eterno, o universo também tem que ser eterno. Então, surgem muitas teorias. E a que mais bate com o observado no final do século é o Big Bang. Mas esse Big Bang, ele, tal como é formulado, não dá conta com o observado. Então, surge um monte de teorias, que é o modelo escolhido, é um modelo simplesmente, que procura explicar essa observação.
la radiación cósmica cada vez está más aprimorada gracias a la tecnología. Entonces, cuando en ese desorden de modelos, porque existen cientos de modelos inflacionarios para poder justificar el Big Bang, nos encontramos con ese desorden de información. Entonces, a bibliometría nos auxilió a conseguir cuál era el modelo más apropiado. Entonces, el 13 de mayo de este año, nos hicimos una revisión a Web of Science y encontramos, en los últimos 20 años, desde 1990 hasta el 2023, de mayo de 2023, encontramos 545 archivos que hablan sobre inflación. De esos 545 archivos, nos escolhimos os 10 archivos más citados localmente entre ellos, porque tem archivos que son muy citados, mas de otras áreas, por ejemplo, física de partículas, mas nessa área, nesse subconjunto astronômico da inflação, escolhimos os 10 mais citados. No Berlin está a tabela dos 10. Cami e eu fizemos a revisão desses 10 artigos e concluímos nesse análise que desses 10 autores, 3, que será o 30%, trabalham com o looping inflation. Então, 3. Os outros, imagina, são cientos de modelos. E cada dia, se você confierem no repositório, se acrescentam modelos novos. Tem muito bom modelo computacional para justificar o Big Bang. Por isso é que cada dia tem um modelo novo. Então, qual escolher? Então, desses 10 autores, 7, cada um tinha um preferido. Mas o comum foi com 3 autores. Por isso foi que nós decidimos trabalhar com o modelo evolutivo. Agora a gente vai seguir com os Pablos falando um pouco da metodologia e da justificativa teórica. Bom, a minha parte da justificação vai ser baseada na parte da inflação em si. O porquê usar um certo valor na hora que você vai simular uma inflação do universo e porquê desse valor. Vou tentar explicar mais ou menos, porque as justificativas que eu achei na internet, em artigos, em livros, era sempre mais ou menos explicada de um jeito mais assim, mas parte sempre da ideia que a expansão, a inflação como um todo, né, é uma expansão acelerada, como eu falei na apresentação que eu fiz algumas semanas atrás, sobre energia escura e matéria escura e tudo mais. Essas coisas partem da ideia, como é uma expansão acelerada, de uma componente energética. A gente pode chamar essa componente energética desse alfa maiúsculo de I. Esse alfa maiúsculo ele vai ter um comportamento análogo à constante de Hubble. Só que a única diferença dele para a constante de Hubble é que isso aqui vai ter uma duração finita. Essa duração finita vai ser até ao final da época de Planck, que o Rodrigo falou sobre. Foi aquilo que durou uma fração de segundo só. Nessa época a gente tinha uma concentração de energia muito densa. E aí considere isso aqui como se tivesse uma equação de estado de um fluido, que vai descrever esse tipo de comportamento, porque naquela época tudo era muito denso, as partículas eram bastante juntas, se comportavam como fluido. Então, o que eles pensaram? Pô, vamos colocar isso aqui como se fosse a constante de Hubble, mais nas equações de Friedmann. Então, numa das equações de Friedmann, eu não vou falar o porquê que ela surgiu, porque senão vai demorar muito tempo. Se coloca essa constante, né, que está relacionada a um tipo de energia até então. Esse A ponto quer dizer uma derivada temporal em cima daqui. E aí acaba separando as variáveis. Claro, o resultado em si vai ser, já dá para ver já, porque o A aqui vai para baixo, e aí então ele vai ficar na exponencial. Vai ser a aceleração vai ser algo proporcional à exponencial. A gente pode chamar, como aquilo ali tem um comportamento análogo à constante de Hubble, vamos chamar de HI, vai ser diferente de T. Ou seja, a expansão, de alguma forma, é exponencial. Só que aqui a gente meio que está, impondo essa condição. E aí tem aquelas teorias que dizem
sobre o formato do universo, a curvatura dele atual, que hoje em dia é uma geometria plana. Então, beleza, então precisava saber como que seria a geometria do universo naquela época. Para chegar naquela geometria, ainda se especulava o tamanho da expansão que o universo teve comparado àquele tempo. Então, como isso aqui teve um comportamento finito, diferente da expansão de Hubble, né? Da constante de Hubble, que tem até hoje, né? Presente no universo e tal. Isso aqui, tipo, teve um tempo final e um tempo inicial. Quando se faz essa relação, aqui só vai substituir. Aqui vai ficar o tempo final, e aí vai aparecer aqui. Isso aqui vai ficar o tempo inicial. Vai chegar em algo que vai ser aproximadamente... Isso aqui tudo pode chamar de N. E esse N, ele sempre estipulou um valor como 60. Na verdade, eles até colocam uma margem de 50 e 60. Que aí vai dizer que da era de Planck até agora, o universo expandiu 10 na 26 do seu tamanho original. Mas essa teoria também ela foi um pouco mais fundamentada no desvio de planicidade ou no problema de horizonte que teve no universo naquele tempo. Isso aqui vai vir de outras equações, mas agora relacionada à densidade energética e ao desvio que vai ter. Também relacionado a esse fator A, que vai ser 1 menos 1 ômega. Esse ômega aqui tem a ver com densidade energética. Sobre a quadrado H. Não, é quadrado também. Esse H aqui não é esse HI, esse aqui H aqui é de Hubble mesmo. Esse A faz o comportamento desse. Isso aqui é uma densidade energética, que enfim, vai considerar fator de energia de Planck, a densidade crítica da época, inúmeras densidades que quanto mais você pesquisa sobre, mais você vai ver que tem coisas influenciando aqui. E esse K aqui, ele é referente à curvatura que teria no universo inicialmente. Então ele pode assumir três valores que coincidentemente são os mesmos 3 valores que podia assumir nos seus lados, que é menos 1, 0 e 1. Mas aqui tem um significado diferente, né? Achei engraçado isso. Enfim. Quando for menos 1, a curvatura vai ser fechada. Vai ser uma curva fechada, tipo uma esfera mesmo. Quando for 1, vai ser uma curvatura aberta. E quando for 0, vai ser uma curvatura plana, que é o que a gente quer. Então, tipo, ele supõe, primeiro, que o universo antes dessa época, na época de Planck, na era de Planck em si, a curvatura era fechada, muito aglomerado, muito denso. Então, a gente começa com isso aqui, menos 1, e aqui a gente substitui no tempo inicial. Então, a gente pode fazer assim, um módulo de 1 t de f igual a 1 da menos 2L, módulo de 1 menos a densidade energética de. Então, para um tempo inicial, como a gente quer uma curvatura qualquer, a gente coloca aqui menos 1, vai ficar mais, e aí, tipo, aproxima isso aqui, no final é uma aproximação que eles fazem, disso aqui acabar valendo 1. E aí, nesse desvio aqui, para esse valor de n, para ele ficar o mais próximo de 0 possível, ele supõe que n tem que valer 60, que aí vai dar um valor, tipo, de 10 na menos 52, aproximadamente. É um valor, tipo, extremamente pequeno. E essa é a justificativa de, entre aspas, né, do porquê que se utiliza, eu acho que no modelo que eles colocam, eles usam essas constantes, tipo, de 60, de 50, e da expansão do universo. Do porquê se escolhe esse valor. É meio que, tipo, deixa de ser uma hipótese, assim, tipo, de uma imposição, e acaba sendo uma consequência da expansão acelerada do termo exponencial. A exponencial é o que vai fazer a planicidade do universo surgir de acordo com a sua evolução. E aí, essa parte. Isso justifica. Você perguntas depois que o tempo está passando. Tá? Não,
Bom, basicamente, ele reforça a ideia que está intrínseca do nosso modelo computacional, né? Porque a parte de estimativa teórica e modelagem, ela gira em torno, como a gente falou, no nosso modelo de análise. Só que o modelo de análise, ele já dá um potencial para a gente analisar. Basicamente, a gente está analisando a interação entre potenciais da sinergia cósmica de fundo com um potencial associado a ela. Só que aí começa o outro problema, né, desse caos que a gente teve no nosso grupo, que é o quê? A matéria é complicada. Por trás da expressão simples que a gente analisa, é muito simples. É um V de φ que leva consigo um alfa, uma outra função φ, que é o potencial que a gente está analisando, e um M maiúsculo, um MPI. Só que entra um problema, que esse MPI ele tem uma relação métrica com a geometria riemanniana. Então leva consigo o tensor métrico de Riemann. Ele leva consigo uma constante de acoplamento Gauge, que vai ditar como vai ser essa condição de análise. O alfa, ele é um termo que ele faz como se comporta a interação entre esses potenciais. Isso leva consigo a teoria de supersimetrias. A gente está trabalhando com o nosso espaço de análise, é uma integral de volume de dois espaços supermétricos. A gente não leva um superpotencial, a gente analisa dois. Então, assim, abrir as contas não era uma opção. Então, basicamente, o que a gente... Eles vão explicar melhor na parte de modelagem, mas o que a gente tentou fazer? A gente tem alguns resultados que são esboçados com esse modelo. Então, se vocês olharem o material da Bíblia, inclusive na apostila do Gastão, quando a gente traça um certo potencial em relação à energia cósmica de fundo, a gente tem um certo limite, que a gente tem um gráfico, a gente só fez um, mas a gente tem uma certa curva, que dependendo de como a gente plota ela, de que grandezas a gente analisa ela, acaba aparecendo esse N, que é esse número de dobras, né? Que inclusive foi a proposta inicial que a gente teve. A gente queria chegar num resultado e explorar esse número de dobras. Só que não foi possível devido a essa complexidade. Então, por exemplo, a gente não pode arbitrariamente dizer que M igual a 1. Porque isso está sendo uma imposição. Isso não é um resultado teórico, como o Pablo explicou. Isso não é. Falar que M igual a 1, a gente está desconsiderando toda a parte métrica. Então, porque dentro de M igual a 1 teria um G de Mimi, um tensor genérico, que vai dizer como é que a gente interpreta essa distância. A gente não está falando de distância euclidiana. A métrica é diferente, como a gente interpreta essa distância em cada ponto de análise do potencial, né? Como o Paulo falou, o universo está expandido, a informação pode ser isotrópica e homogênea. É uma consideração de La Mettrie, que, como ele falou, deriva junto com a resolução das equações de Friedman, né? Que deriva também das equações de campo de Einstein. Então, é toda uma imposição teórica que antecede o nosso modelo. Então, realmente foi bem difícil e a gente teve bastante problema na parte computacional, acho que eles vão saber falar melhor, porque como a gente trata esses dados é muito sensível. A gente não pode arbitrariamente definir parâmetros, né? A gente tinha algumas ideias de transmitir essa variabilidade de dados, essa confiabilidade de forma computacional, e estipular vetores e dar uma certos valores aleatórios, uma aleatoriedade. A gente acabou não prosseguindo com essa ideia. E, basicamente, a justificativa teórica para a gente usar esse modelo inflacionário, né? Porque, como o Lula falou, são vários modelos, né? Esse modelo em específico, cita, inclusive, no capítulo de metodologia justificativa teórica, é porque eles tentam compensar justamente essas flutuações quânticas que o Rô disse. Isso está bem no parágrafo inicial. Esse valor de M vem de todo você tem que estudar todos os potenciais observados. E os recursos computacionais para fazer, nós até tentamos muito, nas 2 semanas, mas não conseguimos. Então, por isso ele ficou como um denominador que já se vai demonstrar na prova, e somente metimos com esse dado temporal, que nós acreditamos que é de cerca de 15 bilhões de anos que tem o universo. Por isso é que metimos nesse valor de alfa, mas a parte do potencial, do que deveria ser feito computacionalmente, não tínhamos os recursos nem temporais, nem de hardware para conseguir fazer. Sim, e justamente como o Pablo falou, que o valor, vocês vão associar diretamente, como eu falei, de como interage com a parte da inflação do potencial, que ele vai de -1 até 1, né? No nosso caso, alfa, ele está variando simplesmente de 0 para o positivo, porque, como eu falei, dentro da teoria, a gente leva uma constante de acoplamento.
Só que esse é dito da bioinflacionária, né, que especificamente todos os modelos trabalhados ali de loop inflacionário, eles levam consigo uma correção quadrática. Então, basicamente, se a gente considerasse negativo, só teria uma inversão no gráfico, na questão de grandezas. Então, acho que a gente pode falar um pouco agora dos problemas dos modelos. Agora a gente está aí com o Felipe e com o Cami. Eles vão falar sobre o grande desafio que a gente teve, que foi o modelo computacional, e vão também explicar o programa. Querem começar com o programa primeiro, mais fácil. Bom, como a Carla tinha informado, o primeiro esboço assim, no código que a gente teve foi o código que ela produziu, só que ele não atendia as expectativas do que a gente esperava do núcleo inflacionário. Bom, ele não estava suprindo e não estava nos dando slides. Slides não, gráficos que a gente queria obter. Então, a gente, comigo, no caso, eu e o Felipe, a gente implementou e fez as mudanças. Aqui está uma geral que mais ou menos se resume, inicialmente, que é você importar as principais bibliotecas, a NumPy e a Matplotlib. A gente definiu a função como funcionário. A gente tem que, nesse código, para a gente obter, para o final, a gente define os parâmetros de alfa, MPI e M. Aí temos que criar os intervalos para FI e o NP de instância, que é uma função que a gente vai no código usa para calcular os intervalos. E através da definição dos intervalos, a gente também tem que calcular o potencial em φ usando o inflacionário. Aí, para a gente poder gráfico de uma forma que ficasse. Se pudesse. A gente teve que definir os. Aí, o chão. O x máximo, se não for 0,10. E o y máximo, a gente teria menos 1 e 2,5. Vai ficar em tá? Vai ficar encodado de uma forma que pudesse ser visível. Porque se a gente não tivesse parâmetros, se a gente botasse, deixasse, não definir aqui os intervalos, a gente podia ter uns gráficos que eram só isso aqui. Você não conseguia observar se a gente queria um gráfico que não é uma reta. Seguisse mais ou menos assim. Então a gente definiu os limites em x máximo, x mínimo, y máximo. E com isso a gente lotou o gráfico. A equação que a gente usava para conseguir trabalhar com ela era essa aqui, que era do potencial através dependia de φ, no caso. Né? Onde a gente tinha o problema que tínhamos 4 incógnitas diferentes. Tinha M, alfa, o φ e o MPI. Quando a gente começou a trabalhar com o Loop Inflation, ele ficava citando assim, veja nas referências o que cada uma quer dizer e tal. Então, como trabalhar com isso aqui? Desse modo, beleza. O M, ele acaba sendo uma constante, onde a regra principal dela, você tem que ter o M, ele é um valor X, vamos supor, só que ele tem que estar na casa de 10 a 16. Isso é uma regra que ele te dá. Tanto que quando fizemos o cálculo ali para chegar num gráfico próximo ao que a gente tinha como base, se não me engano eu usei o valor de 0,5 vezes 10 a 16. Você não pode alterar esse valor aqui. Esse valor ele tem que ser fixo. 10 elevado a 16. Você não pode ter essa alteração. Esse outro valor você pode, e daí ele vai virar uma constante. Então o seu M, a partir do valor que você coloca aqui, ele já vira uma constante, mas sempre tem que ter a 10 a 16. O alfa, ele é um parâmetro adimensional, e era esse valor que a gente variava, para ver o que acontecia com o gráfico. E ele tem que ter uma variação entre 0,1 e 0,5. Não pode passar desse parâmetro, tem que ficar entre esses dois. Ele é um parâmetro adimensional, né, no caso, então ele não tem dimensão nenhuma, então você só vai alterando, fazendo as alterações com ele. O φ, se eu não me engano, ele é um intervalo que você tem para o final da inflação. Então você adota um final para ele, e o φ ele tinha a seguinte regra, que ele tinha que ser menor que o valor que você coloca para MPI. Esse MPI, ele é uma massa de Planck, que ele tem o valor de MPI, que ele me dá igual a 1,22 vezes 10
a 19. Ou seja, a regra para eu poder colocar o meu φ ele tem que ser menor do que o meu MPI. Se ele for maior, ele já me dá um gráfico totalmente diferente, ele distorce o resultado que eu queria. O cuidado, como o Pablo tinha citado, a gente tinha pensado em colocar valores aleatórios, porque eu não sabia como trabalhar com eles. A maioria desses valores a gente foi achando em outras inflações, né? Outros tipos de modelos inflacionários. Então ele sempre citava, o M tem que seguir esse padrão, tem que ter 10 a 16. O MPI ele é uma constante, com massa de Planck e tal, é esse valor aqui. Ok, então esse aqui a gente não mexe. O φ, ele aparece, até quando a gente está trabalhando com o loop inflacionário, ele aparece essa seguinte regra, o φ tem que ser menor do que MPI. Qualquer valor, porque você vai definir o intervalo que você quer, mas ele tem que ser menor do que a sua constante de Planck, nesse caso, que é diferente da outra constante de Planck que a gente fez. E o meu alfa, que é o meu parâmetro adimensional, é onde a gente varia, e o autor, ele faz a variação entre esse intervalo, 0.1 e 0.5. Tanto que quando a gente faz a variação, né, a hora que a gente vai plotar o nosso gráfico, ele tem que ficar dessa forma. Tá? Não é igual ao que a gente tinha como base, só que ele é bem parecido. Né? Então você tem, utilizando esses parâmetros aqui, o 0.5 com o 10 a 16, se eu não me engano, para esse gráfico eu usei o alfa como o valor máximo, 0,5 também. E o φ eu mantive na casa dos 10 a 16. Tá? Se você altera muito esse valor de φ, o teu gráfico ele tem uma deformação. Em vez de ele ficar bonitinho, ele começa a ficar muito arredondado. Ele perde esse formato mais... E aqui embaixo também começa a digitar casas de 10 a menos 18. Exato. Como era, por exemplo, assim, um dos gráficos que a gente fez, a gente teve menos 18 aqui, ou em Y, 10 a 17. Você tinha valores absurdos para isso. E você tinha que definir esses limites para conseguir pegar essa parte específica do gráfico que a gente tinha como base. Um problema é o seguinte, não definindo os limites, o teu gráfico ele não aparece. Ou ele fica assim, se você estiver dentro dos limites. Ele corta essa parte aqui não existe para ele, só existe isso aqui, ó. Que é aquela volta que eu vou explicar para vocês, porque a gente precisou definir os limites bem principalmente. Exato. Ou ele fica todo branco. Ou ele fica todo branco. Porque se ele fica todo branco, isso quer dizer que a sua curva está totalmente fora da área que você delimitou, da área que você quer ver. Ou ele simplesmente não existe. Mas no caso ele fica fora da curva. Se você depois coloca algum limite, ele já aparece os pedaços. Nem que seja um pontinho só, né? Você tem o seu gráfico, ele aparece só uma beiradinha. Em vez de aparecer o desenho completo, não, ele aparece só um pedaço. Então, o principal problema foi como conseguir montar e entender o que cada constante, o que cada incógnita, né, no caso ali, ia significar para poder fazer sentido e conseguir obter um gráfico muito semelhante ao que a gente tinha como modelo base, né, dado na Bíblia, lá na enciclopédia inflacionária. E que a gente pudesse observar de uma forma que a gente compreendesse. Que desse para fazer essa observação para conseguir trazer para vocês, né, o porquê que ele dá essa curvatura. No mais é isso. A gente agradece o tempo de vocês. E vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos agradecer os colegas. Foi uma das palmas, não tem ninguém. Uma salva de palmas, professor, já é ótimo. Não tem ninguém. Só quero fazer uma adendo, principalmente para a professora, visto a fala que ela falou de ser sincero, né? Basicamente, a gente teve um grande problema na parte computacional, a gente não está escondendo isso. E basicamente o que a gente está dizendo é, isso aqui não é válido. Não quer dizer nada. Basicamente é isso. Por quê? Não conseguiram aplicar e variar. Fisicamente, chega a ser ridículo, porque a gente não consegue, a gente não tem o domínio da teoria para poder abrir, discretizar o que a gente está falando. Como eu falei, a gente botar valores aleatórios ali, aquilo ali não é fisicamente retornável algo de análise. Então aquilo ali é só um gráfico bonitinho. Falando de forma mais legal, a gente pegou o código que eles usam para plotar o potencial, eles disponíveis no GitHub. Só que ele tem cerca de 90% da construção em Fortran, 2% em Python, 3% em Julia, que é a nova linguagem científica. A gente bota
Sim, realmente, é uma coisa bem ridícula. Então, o primeiro modelo a gente fez só com os valores variáveis aleatórios. Eu falei, bom, se não tem representatividade física, vamos tentar fazer outro. Só que não deu de novo, né? Então, bom, o gráfico se assemelha, mas fisicamente, simplesmente, não vale nada. A gente só conseguiria saber fazer algo se a gente tivesse uma bagagem acadêmica bem maior do que a gente tem, porque a gente está na graduação, a gente não consegue nem abrir tudo. Pra mim, assim, pra mim, assim, eu li supersimetria, pra mim acabou. Não, O cérebro derreteu. Eu gosto de partícula. O cérebro derreteu. É bem pesado. Aquele M, o M na corta que está ali, para discretizar aquilo, chega a ser absurdo, porque, como eu falei, ele vai levar o tensor de Riemann. Se quisesse discretizar o espaço que a gente está analisando, ia ter que abrir a base do tensor. Assim, não dá. Só para esclarecer um pouco mais, né? Para a plotagem desse gráfico bonitinho, ele não dá valores. Eu peguei valores, né? A gente analisou outros modelos inflacionários para tentar jogar ali, fazer algum sentido. Qual que seria o correto, né? A gente conseguir transpor o modelo original na linguagem do Python. A partir de uma segunda análise bibliométrica de service, a gente fazer uma coleta de dados, tratar esses dados, discretizar a expressão e aplicar. Só que isso também demoraria mais de um semestre. Um semestre não, né? Anos e anos. Então a gente fez o que dava dentro do tempo que a gente tinha também. Essa foi a limitação. Eu resolvi falar isso só pra não parecer que a gente tá querendo iludir ninguém. Não, a gente realmente tentou. Não, sim, foi ruim, não tenho o que falar. Infelizmente é isso. E foi o que deu. E outra coisa que eu também não sei se vocês chegaram a comentar, a natureza desse potencial aí, a natureza física desse potencial que justifica esse comportamento, vocês chegaram a Então, é que o φ que está dentro da expressão de análise, ele seria a radiação quântica de fundo. Então a gente associa o potencial com outro. Basicamente o que a gente faria é que teria uma correlação entre... Porque, como eu falei, é uma coisa de acoplamento, né? Então, para tirar um, a gente precisa do outro. Entendeu? A partir desse potencial, a gente teria que ter esse, né? Só que, como eu falei, analiticamente, ok. Agora, fisicamente, não representa nada, que a gente não tratou dados aqui, né? Então, sim. É basicamente nada. É isso. São equações. Por ser homogêneo, isotrópico, você consegue pegar uma parcela dessa radiação cósmica, essas funções já estão prontas. O problema é que está em uma linguagem que nós não conseguimos abrir. E basicamente, o que a gente variou? Seria o legal, porque as funções já estão prontas. Exatamente. O que a gente variou é o termo mais simples do mundo, que a gente não discretizou também, mas que é o alfa. Porque, como eu falei, o alfa ele sintoniza a correlação entre a radiação quântica de fundo e o potencial que a gente está analisando. Entendeu? Só que, como eu falei, o alfa ele vai ter uma constante de movimento Gauss, ele vai ter um tratamento quadrático para não ter a parte negativa, enfim. Tem muita coisa por trás. Muita coisa. E desses artigos aí que vocês fizeram bibliometria, contaram centenas aí, só aí 3 vocês conseguiram verificar que tinha uma... Não. Os outros... Dos então, 10 mais citados, somente 3... dos 10 mais citados. De los 10 mais citados, somente 3 concordaram com o modelo. Imagina, são centenas de modelos. Convergiram para um único modelo. E são centenas de artigos. Tem uma enciclopédia enorme, com vários modelos. Não filtramos o artigo. Como filtramos eles? Não estudamos o 545. O modelo inflacionário está em discussão ainda. Sim. Vai continuar muito tempo. Foi quem introduziu. Como tem muitos dados observacionais e cada vez estão sendo aprimorados pela tecnologia, você tem melhores funções agora, tem melhores resultados. Tem modelo como você quiser, como você acrescentar um parâmetro, já cria um modelo novo. Tem muitos modelos. Então, justamente que era a proposta inicial, que era fazer o que a gente pegar esse modelo, discretizar e falar, bom, eles usaram esses dados, tem que usar outro. E fazer o contrário. Tem que dar a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente está falando, né? Só que a realidade foi essa. A ideia estava linda. Mas... Era essa a nossa ideia. Eu me daria para o caminhão. Os 3 artigos que trabalhavam tinham... Os
três tinham o mesmo autor. Os autores eram eles. Faz sentido concordar. Ele aparecia ali com Eu concordo comigo mesmo. outras pessoas, mas Sim. era ele ali. Era Mas eles. ele aparecia no... Ele É, aparecia os no... três. Tinham E uma eles. outra dificuldade que a gente teve também era que tudo era, olha as referências. Eles não explicavam nada. Tipo, era sempre, olha a Olha, aí referência. você vai lá e olha a referência, abre ela, olha na tal. Aí, às vezes, aquela referência manda você olhar outra referência porque ela não te dá os parâmetros. Sim, Então, como eu eles falei, têm muita dificuldade discretizar não era uma possibilidade. Não é uma opção. ainda. Tá louco. É. Não, na verdade, eu acho que a questão é que a impressão é que a qualquer momento eu posso fazer qualquer coisa. O Juan diz, não, eu boto uma constante ali, eu faço tal coisa e vou, né? E tem uma outra que eu acho que é o que mais traz a compreensão da gente, de novo, né? A ideia é fazer a informação, trazer vocês para a realidade. O que acontece, né, no real, hoje? Tu vai lá e diz assim, tá, daquele intervalo de tanto a tanto, vamos ver o que dá. Aí diz, não, vamos pegar um outro intervalo, então vem uma outra pessoa com todo aquele arcabouço, né, funcionando, e vai trocar o intervalo de uma única variável dentro de tudo isso. Então, o que o Pablo disse. Ah, não, o correto, né? O correto é não sei o que, não sei o que. Bom, é o correto, mas não é o viável. A gente não tem todo o tempo do mundo, a gente não tem dinheiro nem pessoas para isso. Então, o que efetivamente acontece? Né? Quando eu vi essas pessoas, né, que publicavam e diziam, cara, são 10, mais de 10, 20 papers quais a um nesse tema. Eu digo, não é possível. Para mim não entrava efetivamente, para mim não é possível. É possível. Né? É possível, porque é justamente isso. Bota, e aí tu tem tudo isso funcionando, não é possível tu pegar o Fortran e colocar tudo em Python. Tu não tem dinheiro para pagar todas essas pessoas, para trabalhar todo esse tempo, para converter tudo isso. Então, assim, eu sinto muito, tu vai pro Fortran 77, né? No máximo tu vai fazer o Python, fazer a matriz de entrada e pegar e fazer um gráfico bonito de saída. Rodrigo lembra, né? Não tem. Outra coisa, gente, tu vai ficar 8 meses em cima disso, 8 meses, todos aqueles códigos, fazendo todos os testes para fazer todos os códigos se enxergar, todas as bibliotecas se conversar, e aí tu ter o teu primeiro run, que funciona do começo até o fim. Se você tá com tudo funcionando, eu diria assim, com todos os códigos funcionando. Então, assim, a gente está falando, né, por isso que a gente diz, não, parou tudo, tu pega isso daqui, tu passa por um IC e diz para ele, troca de tanto para tanto e faz o próximo gráfico e vamos fazer o próximo artigo. A gente quer fazer tal coisa, bota no Maple, para o Maple poder fazer a equação, aí quando tu vê, não, o Maple já não faz equação, então a equação é muito grande, então faz assim, bota uma constante. A gente recém fizemos com a Valesca. Não, então bota uma constante, bota mais ou menos ali não sei quanto. Não, foi a primeira coisa. E é isso, assim, tu diz, não, isso tem que ser mais ou menos, bota variando de tanto a tanto. No máximo, para tu sentir que tu tá um pouquinho mais sério, tu diz assim, não, vamos variar, numa escala de uma magnitude, de tanto a tanto no intervalo de tanto. Ou tu vai lá e bota Joga 10, 60 ali. 10 na menos 40. Joga 10 Joga na 60 ali que vai. E é uma coisa assim que tu diz que no final tu diz assim, gente, isso é a ciência. E Tentativa e erro, claro. Isso é a ciência, é real mesmo. E por algum motivo tem uns feelings que é bem isso. Por que a gente chega de 10 na tanto? Eu me lembro assim, minhas colegas na época de doutorado faziam, mas não sei o que, não, mas isso daí vai dar mais ou menos tanto. Eu falava, né, para elas, mas tu tá bem louca. Não, faz o cálculo aí pra tu ver. Dá não sei quanto. E aí, mas como é que tu sabe? Eu não sei, eu olhei, vi a equação, olhei as ordens de grandeza, daí vai dar mais ou menos tanto. E aí tu vai fazendo, e chega um certo momento que tu não sabe por quê, mas é isso. Parece que é teu olho, teu cérebro tá naquela frequência, talvez, e tu consegue enxergar, e é meio isso, não consigo fazer, bota uma constante. É isso, gente. Então, obviamente, né, tu vai com pessoas que têm uma profundidade na área e tem que ser específico naquela equação, com aquela constante, variando naquele intervalo,
Se tu muda qualquer coisa, o mundo já é outro, entende? Então, para tu ver, tu tá falando de mais de 100, centenas de modelos. Então, vocês hoje podem pegar o mesmo modelo, bota uma constante de variação quadrática, pronto, faz um artigo. Entende? É assim, né? E essa é a exploração mesmo, porque é tentativa e erro. Tu tá vendo o que tá acontecendo. Mas eu acho que é o que vocês pode levar também para a vida. É isso, em algum momento, sabe, a gente tem algumas coisas que a gente pré-determina e impõe mesmo, né? E a questão toda é que ninguém conta para vocês o que se faz para poder chegar naqueles gráficos. Não fala. Nenhum não fala, desses gráficos. Eu te digo porque assim, eu já fiz muito gráfico na minha vida. Nenhum dos gráficos, em nenhum artigo, a gente conta tudo que a gente fez para poder chegar naquele gráfico. Nenhum. Que nem receita do chefe. É que nem receita do chefe, né? Segredo. Ali tu chega e tu diz assim, é replicável. Tu vai lá e dá o modelo, tu dá o fluxo, ó, fiz isso. E aí tu diz, mas como é só tu sentado do lado de alguém que fez o código e aí te abre e diz assim, ó, foi assim que eu fiz. Aí tu, agora faz sentido. Tem alguma coisa ali. O pulo do gato, sempre tem o pulo do gato, gente, senão a gente não consegue fazer. Né? Mas não é que a gente está inventando ciência, não, tá? Não é acostumbramento, não é nada disso. Mas são coisas que a gente faz, né? E tem que fazer, senão a gente não consegue efetivamente limite, avançar, né? Acho que quando a gente está num limite de conhecimento, ali tem momentos que a gente não vai ter como seguir uma linha muito linear e muito tranquila de adquirir conhecimento para gerar a resposta para aquilo. Às vezes é uma tentativa e erro, ali tu vai... às vezes depende dos dados que não tem. Mas assim, para tu, e mais assim, vou colocar os dados ali. Ninguém sabe como é que coloca os dados. Tu vê, isso daqui tem que dar 1, menos 1 ou 0. E aí tu, vou botar os dados, mas vai botar os dados como? Em qual unidade, né? Exato, foi o que eu falei, unidades. Mas, por exemplo, aqueles dados que a gente viu da matriz de correlação, a primeira coisa que tu tem que fazer é normalizar os dados. É para tu jogar fora, efetivamente, a unidade. E sair dos espaços porque justamente se você joga o computador para dar uma olhada em coisas de 10 na menos 49 e o outro de 10 na 50, ele vai se perder, ele não vai achar essas distâncias euclidianas, então tu normaliza. Tu tem que normalizar. Se tu não normalizar, as coisas podem ficar muito problemáticas. E aí quando a gente trabalha com dados, brinquem, né? Mas é real. Quando eu passo informações para alguns alunos que a gente vai trabalhar com dados, etc., a pessoa passa mais de 6 meses só convertendo unidade. Por isso que eu fiz a pergunta. 6 meses, gente, eu não estou brincando. É 6 meses. Para sair de um e para o outro, do outro e para um, e depois para chegar em um que dá para se conversar. Porque nos dados tu tem que fazer isso. Porque aí tu tá falando de unidade física, senão tu tá lá, tá chegando não sei quantos elétrons naquele filtro e tu tem que converter isso para uma unidade física. E isso, gente, é uma dor de cabeça. Pode ser assim, um TCC só convertendo unidade de fluxo. Uma unidade de fluxo. Então, também é para vocês entenderem o quanto que leva tempo. Não é uma coisa assim que a gente vai, vou pegar aqui, vou fazer rapidão. Não é. Não, eu imagino. Não é. Tem não sei se você conhece, tem o Felipe, obviamente conhece que é o programa Flash, que é para simulações. E, como eu falei, ele também é em Fortran, não sei a pira. Então, para mudar uma coisa, já tem que trocar em 30 mil lugares. Não é que nem o pai, você trocou aqui e foi. Não. E as unidades, elas são normalizadas. Agora, pergunta se eles dizem como é que normaliza. Não dá. Tem que abrir arquivo por arquivo, olhar coisa por coisa. O Pablo fala, você entra para fazer uma simulação, você abre uma pasta, tem mais tipo 6, 7 pastas ali, onde você tem que entrar em cada uma por vez, para ver qual parâmetro que você vai mudar e mudar em todas. Porque senão ele explode. Isso foi análise do nosso modelo também, né? A senhora viu no GitHub a quantidade de arquivo que tinha. Mas então, isso, a vida, né? E aí tem essa, né? A gente, só para lembrar, né? A missão da disciplina é a gente varrer tudo isso. A gente experimentar, se colocar na cadeira de um cientista que vai fazer cosmologia, né? Se colocar, saber que existe um modelo aí que talvez é o que mais funcione, né?
ou a gente está numa realidade paralela, todo mundo no mesmo lugar, né? Que tem lá no começo o Big Bang, a inflação e etc. Então, o objetivo da disciplina é isso, é fazer essa experimentação, porque essa profundidade não dá nessas 17, nós temos com as provas que a gente acabou usando, né? Porque a gente não fez prova, 19 semanas, a gente tem 19 semanas. Né? Então, eu acho que é assim, planejamento também é isso, 19 semanas para poder fazer tudo isso. Não dá tempo. Não dá tempo. Mesmo que vocês já soubessem simetria, né? Mesmo que vocês já soubessem tudo isso, você conseguir efetivamente rodar ou trabalhar num desses parâmetros que a gente poderia dar uma mudada para poder dar um resultado novo, ela é muito mais do que 2 anos. Pô, discretizar uma dos parâmetros É ali, muito mais a do que gente 2 tudo anos. junto sabendo demoraria. Né? Então eu acho que a ideia é essa mesmo, é vocês experimentarem a complexidade por trás, né, de cada estudo, né, e um universo, né, porque cada coisa que tu abre, tu tem um entender as universo dificuldades, né? ali dentro, né. Entender que essas dificuldades vão sempre existir, e a pesquisa é isso, né? E a título de curiosidade, eu fui pesquisar mais a fundo por que normalmente eles usam Fortran, porque tinha um monte de coisa de Fortran. E daí, tipo, não daria tempo da gente Fortran, passar né? tudo pra Python e tal. Olha, E aí, cara. eu cheguei em vários artigos que algumas pessoas publicaram, e eles fizeram comparações com outras linguagens, tipo C ou Python. E o Fortran, até quando você paralisa ele chega numa velocidade muito mais rápida do que das outras linguagens. Então, por isso que ainda tem muita coisa que, por mais que o Fortran esteja obsoleto, ainda utilizam o Fortran por conta da velocidade que ele atinge, porque ele não tem que alocar a memória dinamicamente, como C. Então, por isso que ainda tem muitos programas que utilizam ele, porque ele atinge uma velocidade muito mais rápida do que o Python e o C. Gente, e lembre-se, Fortran não é a linguagem mais antiga, não. Fortran 977. Quem vai para a questão de dados, a gente está falando de Command Line, que é muito mais antigo do que Fortran. Então, gente, Fortran ainda é mamão com açúcar, tá? Ainda existe. Porque esse outro, ou eu conversava com minha orientadora ou com não sei quem, e tentar adivinhar o que vai fazer para fazer o negócio funcionar, não existe manual. E não Fortran ainda tem e não manual. tem código comentado, os códigos mais antigos. Tipo, E ainda tem uma outra coisa, gente, que é isso. O Python é muito lindo, maravilhoso para fazer, né, sei lá, gerar coisa de entrada e fazer um gráfico, uma ajuste, uma coisinha. Quando tu precisa chegar na que eles chamam de linguagem de baixo nível, né? Já ouviram falar essa frase? A linguagem de baixo nível é a linguagem que o computador entende. Então, para tu conversar a nível de computador, é Fortran e é C++, e a velocidade é muito maior. O Python não, tu ainda tem interpretadores. Então, assim, o Python não é a melhor escolha. Para esse tipo de trabalho, nunca vai ser a melhor escolha. Ainda é a linguagem de baixo nível, ou seja, tu está falando de bits e bytes no nível da máquina. E aí você entra na comparação entre Fortran e C. E aí o Fortran você não precisa alocar a memória dinamicamente. E aí o C Fortran precisa. você precisa. Então, na hora de você paralisar as funções, o Fortran se torna muito mais rápido. Então você ganha tempo ali. Entendeu? Não, e é por isso que eles usam Fortran. o Python não é. Quando tu precisa de velocidade, o Python ele é linguagem orientada a objeto. Então só isso já consome memória. Python, Java, eles não são linguagens para a gente fazer coisas com muito cálculo numérico. Ele só é beleza. Ele trouxe uma beleza que C e Fortran nunca. Tu pode ser um ninja do C e Fortran. Tu não faz um gráfico tão bonito quanto qualquer coisa que tu olha aqui em Python. Mas é só por beleza, gerar, né? Tu pode até gerar um grid e dar para o Fortran ou para o C e receber as informações do Fortran e do C. Mas aqui, quando tu precisa aleatoriedade e direto linguagem de máquina e velocidade, é Fortran. Não tem. Será que tem como aprender Fortran em menos de 10 anos em algum lugar? Claro que Tem. 10 anos é muito tempo. você consegue aprender em um semestre. Um basicão. Eu lembro, eu vi um pouco Fortran, cara. Rodrigo, bem Fortran eu não ensino. Mas enfim, gente, eu acho que basicamente é isso, né? Como eu digo pra vocês, foi bom estar com vocês, ficar com vocês esse semestre.
mas fechamos então nossa disciplina, né? E não sei se eu vejo vocês nas próximas disciplinas, mas Eu né? Pra minha alegria, você vai tudo, né? Eu vai ver. De qualquer Nós forma, ela vamos- vai ver, gente é bonito. E é isso, né? A ideia. Eu vou buscar então essa semana lançar todas as notas e acabei de exportar, né, o PDF de vocês do artigo. Só lembrando, do jeito que está aqui o artigo, ambos os grupos precisam de um trabalho.